E aí, pessoal que acompanha meu canal, tudo em paz? Como eu havia dito antes, estou com um projeto agora com meu amigo, mestre professor Chicão, onde a gente explica teoria e exercícios. Então, nessa semana, Chicão explicou o estudo dos gases lá de termodinâmica e eu venho agora com alguns exercícios para a gente praticar. Aconselho você a assistir a aula de Chicão, está no card aqui acima, que está aparecendo agora. Então vão lá assistir a teoria do conteúdo, depois voltem aqui no canal para resolver os exercícios, tá bom? Fazendo isso, vamos lá. Então está na tela aí a capa do meu canal e do canal do professor Chicão. Então assinem esses canais aí, se inscrevam, compartilhem, dá um like aí para ajudar o nosso trabalho, tá bom? E desde já, bons estudos. Então, como eu havia dito, o termodinâmico, o estudo dos gases, eu vou trabalhar com resolução de exercício. Assistam a teoria com o Chicão, depois vem aqui, a gente vê esses exercícios. Então, vamos direto ao ponto sem enrolação. Eu trouxe aqui uma questão que é da UES. Veja só, é enunciado. Um gás ideal, a pressão, o volume e a temperatura são relacionados pela equação PV igual a nRT. Então, se você não viu a teoria, você vai ver lá com o Chicão que P é pressão, V é volume, N é número de mols, R é a constante universal dos gases perfeito e T é a temperatura. Para esse gás, a razão entre a pressão e a temperatura é de... Então, ele quer uma razão entre pressão e temperatura. Qual é a equação? Essa aqui é a equação. Hein? Pressão, volume, número de mols, constante universal dos gases e temperatura. Eu quero uma razão entre pressão e temperatura, então vou colocar pressão sobre temperatura, dessa maneira. Então, quem multiplica a pressão é o volume, esse volume passa dividindo para baixo. Quem multiplica a temperatura é nRT, fica aqui em cima e a temperatura vem para baixo. Olha só o que eu fiz com a equação aqui, ó. Quem multiplica o volume passa dividindo, e quem multiplica a temperatura fica aqui em cima, a temperatura vem para baixo. Então, pressão sobre temperatura é igual a N vezes R sobre o volume. Esse N é número de mols. Você viu na teoria com o Chicão que o número de mols é a massa do gás dividido pela massa molar do gás, que são duas coisas diferentes. Massa do gás e a massa molar do gás é diferente. Veja a teoria lá, como eu falei anteriormente com o Chicão, que ele explica essa relação aí. Né? Então, eu sei que esse N aqui, que é número de mols, ele é massa, que eu represento por Mzinho, massa do gás, sobre a massa molar do gás. Né? Então, onde tem N aqui, eu vou trocar por M dividido por M maiúsculo, que é a massa molar. Então, fico com essa expressão aqui, ó. Né? Só que massa sobre volume, isso a gente está feio de saber que é densidade. Olha só, massa sobre volume é densidade. Então, esse pedaço da equação é a densidade. Então, a gente fica como aqui? Que pressão sobre temperatura é a densidade vezes a constante universal pela massa. Então, a densidade multiplica esse fator aqui. Então, você vai ver que a razão entre pressão e temperatura é proporcional à densidade. Né? Então, esse é o resultado dessa questão da UES, letra D de Diocleciano, como diz o mestre Chicão. Né? Então, uma questão bem interessante aqui, só uma demonstraçãozinha clássica sobre a equação de Clapeyron, teoria com Chicão. Né? Então, vamos para a questão 2 aqui. A questão 2 é da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. É um laboratório de química, pressão 600 milímetros Hg, milímetro de mercúrio, né? Hg é mercúrio na tabela periódica, e temperatura de 300 Kelvin. Foi realizada uma reação entre magnésio metálico e ácido clorídrico, na qual foram produzidos 300 ml de gás de hidrogênio. Se aumentássemos a pressão para 800 milímetros de Hg e aquecêssemos o sistema a temperatura de 400 Kelvin, o volume do hidrogênio produzido corresponde a... Então, vamos retirar aqui os dados numéricos. Né? Primeiro,
Ele diz no laboratório de química, a pressão inicial, né, do laboratório deu aqui, ó. Vou chamar a pressão inicial de PI. Tem gente que usa P0, tem gente que usa P1. Eu usei PI porque o mexicano usou PI lá. Mas, professor, eu não gosto de PI não, eu gosto de P0, tudo bem. É só uma questão de anotação. O importante é que você entenda que essa pressão é a pressão inicial, né, que está a 300 Kelvin. Então, temperatura inicial, 300 Kelvin. Retirei aqui, né? Foi realizada uma reação de magnésio metálico e ácido clorídrico, na qual foram produzidos 30 ml de gás hidrogênio. Se aumentássemos a pressão para 800 milímetros de Hg, 800 milímetros de mercúrio, pressão final, né? A pressão inicial era 600, ele aumentou para 800. E aquecesse no sistema a temperatura de 400 Kelvin, estava 300, olha, aumentou para 400, temperatura final. Lembre que temperatura é um T maiúsculo. Cuidado para não confundir com tempo, porque tempo é T minúsculo, tá certo? E ele diz assim, o volume de hidrogênio produzido, o volume final de hidrogênio. Qual é? Esse é o X da questão. O volume inicial é 30 e o final, que volume será esse? Você tem todas as variáveis aqui. Então, pelas variáveis que a gente tem na questão, você já cai na equação geral dos gases. Essa é a equação geral dos gases ideais. Teoria com mexicano. Então, eu vou só substituir aqui os valores. Estudo dos gases, temperatura sempre em Kelvin, tá certo? Porque Kelvin é a unidade de temperatura no Sistema Internacional de Unidades, tá certo? Nessa parte aqui, você só substitui os valores. Pressão inicial 600, volume inicial 30, temperatura inicial 300, pressão final 800, volume final é o que eu estou procurando, temperatura final 400. Faço o meio pelos extremos. Vou multiplicar primeiro esse fator, porque eu já deixo o volume final do lado esquerdo, que é o que eu vou encontrar. Então, 3 vezes 8, 24, com 4 zeros na frente. Fica dessa maneira. 240 mil VF, e essa turma aqui multiplicada dá esse valor, 7 milhões e 200 mil. Quem multiplica passa a dividir, né? Então, esse 240 mil vai para baixo aqui dessa maneira, ó. Vai para baixo. Assim, o volume final vai ficar igual a 7 milhões e 200 mil dividido por 240 mil. Essa divisão dá exatamente igual a 30 ml, letra B de Brasil. Então, essa foi a resposta da questão número 2. Uma questão que envolve a equação geral dos gases ideais. Vamos para a terceira questão. A terceira questão, a gente vê que é uma questão que não tem cálculo, é uma questão teórica, para saber se você entendeu essa transformação aqui, ó. PUC, Rio Grande do Sul. De acordo com a lei de Boyle-Mariotti, 1660, né, Robert Boyle e Edmund Mariotti, para proporcionar um aumento na pressão de uma determinada amostra gasosa, numa transformação isotérmica, é necessário, se você está com dúvida ou ainda não viu esse conteúdo, assista o vídeo da teoria com o professor Chicão, tá certo? Então, transformação isotérmica, esse prefixo iso quer dizer mesmo térmica temperatura, mesma temperatura. Ou seja, a temperatura inicial é a mesma final. A inicial do gás é a mesma após a transformação. Na transformação isotérmica, você mexe com o volume e com a pressão e vê o que acontece. Então, você vai aprender com o Chicão que quando a temperatura for constante, pressão e volume são inversamente proporcionais, né? Então, para você aumentar a pressão, o que você vai ter que fazer? Olha o gráfico que eu coloquei aqui do lado, ó. Essa linha do volume, essa linha da pressão. Olha o que acontece com a linha aqui, indicando uma proporção inversa. Quando eu aumento os valores para cá, né, eu diminuo os valores para cá. Olha, por exemplo, quando o volume for 2 litros, a pressão é 2 atm. Eu dobrei o volume aqui para 4 litros. O que aconteceu com a pressão? Caiu para 1 atm. Se eu dobrei, aqui caiu pela metade. São inversamente proporcionais. Então, se eu quero aumentar a pressão, quando eu aumento a pressão, o que acontece com o volume? Diminui, né? São inversos. Então, letra D de Dinamarca. Ok? Vamos para a quarta questão. Quarta questão,
centro do Grande Rio, SESC Gran Rio, Rio de Janeiro. Você brincou de encher com ar um balão de gás à beira da praia, até o volume de 1 litro, e fechou. Em seguida, subiu numa encosta próxima, carregando o balão, até uma altitude de 900 metros, onde a pressão atmosférica é 10% menor do que a pressão a nível do mar. A gente já sabe desde pequeno que a pressão a nível do mar é 1 atm. Se a pressão é 10% menor, então vai ser 0,9 atm, né? 10% em cima de 1 é 0,1, então vai ser 0,9. Considerando que a temperatura na praia e na encosta seja a mesma, olha só, essa informação é importante, temperatura constante. Ele diz que a temperatura tanto na encosta quanto na praia é a mesma. O volume de ar no balão após a subida será o volume final do balão será de quanto? Vamos retirar aqui os dados. Primeiro dado, aqui o volume inicial de 1 litro. O outro dado que eu tenho é a pressão inicial, que é de 1 atm, lá embaixo. Depois que ele subiu, quanto ficou a pressão? 0,9. Mas como assim 0,9? Onde tem isso na questão? Na questão diz que lá em cima a pressão é 10% menor do que a nível do mar. Se eu sei que a nível do mar é 1 atm, lá em cima é só 0,9 atm. E ele pergunta o volume final, quando a pessoa está lá em cima. Qual é o volume final? Não sei. Então, vou colocar aqui a minha interrogação. Tá certo? Quando ele diz que a temperatura é a mesma, eu sei que a transformação é isotérmica. Vou pegar aqui a equação geral. Essa é a equação geral dos gases. As transformações que vocês vão ver com o Chicão na teoria, que é isotérmica, isobárica, isovolumétrica, isocórica, isométrica, que é a mesma coisa, um dos fatores é constante e o outro continua. Como a temperatura é a mesma, embaixo e em cima, esse valor aqui, ó, temperatura inicial, é igual a essa temperatura final. O que eu posso fazer? Eu posso meter a tesoura aqui, ó. Eu posso cortar. Por que eu posso cortar? Porque é o mesmo valor. Temperatura inicial, a mesma final. Então, eu fico só com esses fatores aqui, ó. Ah, então essa é a equação da isotérmica. Exatamente, não aparece a temperatura. Agora é só substituir. Onde tem PI eu vou colocar 1. Onde tem VI, que é o volume inicial, eu vou colocar 1 também. Pressão final 0,9, que é 10% menor. E o volume final que eu quero. Então fica dessa maneira. Isso aqui dá 1. O 0,9 que está multiplicando passa a dividir. Então fica dessa maneira. Quem está multiplicando vem para baixo, né? 1 por 0,9 você tem 1,11 ou 1,1, que é o que a questão me dá como alternativa D de Diocleciano. Ok? Vamos para a próxima, sem enrolação. Quinta questão. Quinta questão da UNB. Um balão contendo gás oxigênio, O2, mantido a pressão constante, tem volume igual a 10 litros. Já me deu o volume inicial. E está a 27 graus Celsius. Se o volume for dobrado, podemos afirmar que... Aí tem as alternativas. O que acontecerá com a temperatura? Primeira observação. Nos gases, temperatura sempre em Kelvin. Veja a teoria com Chicão. Então, aqui tem Celsius, aqui tem Celsius, já elimina aqui o A e o D. Aqui já não é. Né? Então, vou retirar aqui meus dados. Olha só, eu sei que a pressão inicial é igual à pressão final. Como que eu sei isso? Está aqui, ó, pressão constante. A pressão não muda. Volume inicial, está aqui, ó, 10 litros. Temperatura inicial... volume final, que já deu o volume final, né? Por que eu sei que o volume final é 20 litros? Porque na questão ele disse, ó, e se o volume for dobrado, eu vou dobrar o volume. E a pressão final é igual à inicial, ela não vai aparecer na minha equação, e a temperatura inicial aqui é 27, que isso que a questão me deu. Aí tem um detalhe, o que é que eu quero? A temperatura final, para saber o que aconteceu, né? Se dobrou, se diminuiu pela metade, se aumentou em 273 Kelvin, né?
Então, eu vou transformar aqui para Kelvin, porque foi dado em Celsius. Gases sempre trabalham com Kelvin, tá certo? Então, para transformar de Celsius para Kelvin, é só somar 273. Isso me dá 300 Kelvin. Não diga 300 graus Kelvin, porque Kelvin não tem aquela bolinha. A gente aprendeu isso no início do ano, né? Vou pegar aqui a equação geral dos gases. Ah, mas nessa aqui a pressão é constante. A questão disse isso. A pressão inicial é igual à final. Então a pressão na equação não aparece. Então vamos meter a tesoura? Bora cortar para ficar mais fácil? Fica bem mais fácil de trabalhar, né? Então só substituir aqui os valores. Então eu fico com essa equação aqui. Substituindo os valores, o volume inicial eu tenho que é 10, temperatura inicial eu tenho que não é 27, é 300, porque você vai ter que transformar. Volume final, quanto é o volume final? Cadê 20 litros? E eu quero a temperatura final para saber o que aconteceu aqui nas alternativas. Então, só substituindo aqui, ó. Faz meio pelos extremos, 10 vezes TF, 10 TF, essa multiplicação aqui dá 6.000. Então, quem multiplica passa a dividir e essa divisão dá 600 Kelvin. Então, o que aconteceu? A temperatura dobrou em Kelvin, né? Estava 300 e foi para 600. Olha, mas se você souber o conceito da transformação isobárica, pressão constante, vê teoria com Chicão, olha o que você deduz. Quando a transformação é isobárica, a pressão constante, volume e temperatura são diretamente proporcionais. Ou seja, o volume estava 10, ele disse que dobrou. Se o volume dobra, a temperatura também dobra. São proporcionais diretamente. Então, bastava você fazer esse cálculo aqui, ó. Quanto é que dá 27 graus Celsius em Kelvin? Dá 300. Hoje a temperatura vai dobrar, então o dobro de 300 é 600. A gente fez a questão matemática para comprovar que o conceito da transformação ele está correto. Tá certo? Vamos para a próxima, sexta e última questão para finalizar a aula de hoje. Essa é bem interessante. FUVEST São Paulo. Em um freezer, muitas vezes é difícil repetir a abertura da porta. Pouco tempo após ter sido fechado. Você já passou por isso em casa. Fechou, opa, esqueci a garrafa d'água, aí vai lá abrir, está travado, né? Pouco tempo depois, após ter sido fechado. Devido à diminuição da pressão interna, a pressão interna diminui. Essa diminuição ocorre, e vai explicar o porquê disso, né? Essa diminuição ocorre porque o ar quente entra, a temperatura ambiente é rapidamente resfriado até a temperatura de operação em torno de menos 18 graus. Onde é que o calor vai? De onde está mais quente para onde está mais frio. Isso é lá da termologia. Então, quando você abre a porta, a massa de ar quente entra ali para dentro da geladeira, né? Considerando um freezer doméstico de 280 litros, bem vedado, que é o volume, né? Em um ambiente a 27 graus Celsius e pressão atmosférica P0, P inicial, né? A pressão interna poderia atingir um valor mínimo de quantos por cento da pressão inicial, né? Olha só, a pressão vai mudar, por isso que a porta trava lá. Vamos retirar aqui os valores. A temperatura final, inicialmente estava aqui a 27 e foi para menos 18. Então, a temperatura final é menos 18. A inicial é que é 27. Cuidado com isso aí, ó. Essa questão pode confundir você, né? A inicial, a temperatura ambiente é 27 e a final é menos 18. É rapidamente se resfriar até a temperatura de operação em torno de menos 18. Né? E a pressão final, não sei quanto é que vale. A inicial, a questão só diz que é P0 aqui. Então, eu vou colocar assim, ó. Vou colocar PI aqui. Chicão usou PI lá, eu vou colocar PI. Mas tanto faz. PI e P0 nesse caso vai dar no mesmo, né? Vou transformar aqui a temperatura final inicial para Kelvin, porque está em Celsius, só que em gás eu trabalho sempre em Kelvin, né? Então, menos 18 mais 273 dá 255 Kelvin. Vou transformar o 27 mais 273 dá 300 Kelvin. Vou colocar agora a equação geral.
né? E aí substituir aqui os valores. Mas tem um detalhe, que transformação é essa? Você está tratando da geladeira. O volume da geladeira é o mesmo antes de você abrir a porta e depois de fechar a porta. Você só abriu e fechou a porta, não mudou o volume interno, que é 280 litros. Então aqui o volume morre. Vamos cortar ele aqui, meta a tesoura nesse bicho. Então eu fico com pressão inicial, temperatura inicial, pressão final, temperatura final. E substituo nessa equação aqui, ó. Olha só, pressão inicial, disse que era pressão inicial mesmo, P0. Pressão final é P. Só que temperatura inicial eu tenho, é 300 depois transformado, ó. Temperatura final eu tenho, a inicial é 300, a final é 255. Para não confundir isso aqui. Fazendo meu pelos extremos, olha só, eu fiz PF vezes 300, 300 PF e PI vezes 255. Trazendo para cá, o 300 vai multiplicando para baixo, né? Então fica 255 por 300. Essa divisão dá 0,85 de PI, 0,85 da pressão inicial. 0,85 é a mesma coisa de 85 por 100, ou seja, 85% de PI da pressão inicial. Isso me dá a alternativa D de Diocleciano. O exercício só deu a letra D, né? O exercício de gases, questões bem simples, sobre transformações, equação de Clapeyron. E, mais uma vez, a teoria disso está no canal do meu amigo Chicão. Se inscreva lá. Física 100% fácil. Aparecendo aqui na tela, muito obrigado pela atenção, bons estudos a todos. Então, aqui é a capa do meu canal, aqui é a capa do professor Chicão. Se inscrevam lá e acompanhem a gente. Um forte abraço a todos, valeu!